Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, versículo 14. Eu quero ler com vocês um texto hoje que vai falar sobre uma forma muito efetiva de curar feridas numa relação. Talvez você esteja vivendo uma relação ferida com alguém. E você vai ter hoje uma clareza do céu para como curar essa relação. Tiago, se eu não estiver vivendo uma ferida de relação com ninguém, esse devocional então não é para mim? De modo nenhum você pode sair daqui. Porque com certeza você vai precisar dessa clareza, dessa instrução que nós vamos passar hoje para lidar com diversos possíveis conflitos na sua vida. Sabia quando as melhores formas de vencer um conflito, na verdade, de resolver um conflito, evitando dele acontecer, se precavendo, antecipando-se. Então hoje nós vamos comentar aqui uma direção bíblica sobre resolução de conflitos que certamente vai ser uma resposta de Deus para o seu coração. Vamos lá? Você que é novo ou nova por aqui, antes de nós lermos o texto, antes de nós lermos o texto, eita, trava a língua, eu quero convidar você a estar conosco aqui diariamente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Se inscreve no canal, vem com a gente, vamos lá. Hebreus 12, 14 diz assim, gente: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esse versículo é um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento. Ele é muito pregado. Mas eu vejo nas pregações dele, na grande maioria das pregações que tem como base esse versículo, uma ênfase na parte B desse versículo, uma ênfase para a santidade e o ver ao Senhor como fruto dessa santidade. Essa ênfase de modo nenhum é equivocada, pelo contrário. A grande maioria das pregações que eu já vi baseado nesse versículo foram uma bênção de Deus para a minha vida, me edificaram bastante. Mas hoje eu quero enfatizar a parte A desse versículo, que diz assim, ó: esforcem-se para viver em paz com todos. Note que o verbo está aqui no imperativo. Não é uma sugestão da palavra de Deus, é uma direção, é um comando. Um comando que, se você não seguir, você estará em desobediência, entende? Sugestão, você tem a opção. Olha, eu tenho aqui a opção de usar uma camiseta vermelha, azul, branca, rosa, preta. Tiago, vou te sugerir a cor tal que vai ficar melhor em você. Isso é uma sugestão. Mas eu tenho a opção de acatar ou não. Mas uma direção é diferente. Direção requer obediência. E esse texto aqui nos traz uma direção. A direção de nos esforçarmos para viver em paz com todos. Esse versículo, gente, nos traz uma obrigação de meio. Obrigação de meio. E eu sei que esse termo não é familiar para muitas pessoas, então me permita explicá-lo. Quando você faz um contrato entre duas partes, digamos ali que a parte contratada ela tem uma obrigação de fazer. Quando você contrata um jogador de futebol, você está contratando ali, o clube está contratando ali os serviços futebolísticos daquele jogador, e o jogador vai ter algumas obrigações de treinar, de chegar em alguns horários, de viajar junto com o time, de se dedicar, enfim, ele tem diversas obrigações, mas o contrato do jogador de futebol, por exemplo, não pode de modo nenhum obrigá-lo a vencer jogos. Por melhor que seja o jogador, pode ser Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Vinícius Júnior, Mbappé, ele não pode ser obrigado a ganhar os jogos. Você pode ter no máximo ali um bônus. Olha, se você ganhar esse campeonato, você vai ganhar um bônus X. Se você fizer tantos gols, você vai ganhar um bônus Y. Mas o presidente do clube não pode chegar no final do mês e falar assim, olha, hoje, esse mês eu não vou pagar ninguém porque o time jogou mal. Não pode isso. Porque a obrigação do jogador é uma obrigação de meio. Ele não pode garantir o resultado da partida. Ele só pode, no máximo, se dedicar, dar o melhor dele. Se, por exemplo, ficar comprovado que aquele jogador, vamos supor, né, ele seja envolvido de modo ilegal ali com apostas, ele comprometeu o resultado do time dele, aí é uma outra coisa. É uma outra coisa. Ele pode até ser punido, ter rescisão, sofrer multa, até ser envolvido criminalmente em algum processo. Mas ele não pode, de modo nenhum, ser obrigado a ganhar uma partida. Ele só vai tentar, certo? Porque é uma obrigação de meio. Por exemplo, um médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, quando ele vai comandar um tratamento,
Ele não pode garantir que aquele enfermo vai se recuperar. Às vezes, uma cirurgia, ela é tão delicada que por melhor que seja o médico, por melhor que seja a equipe, por melhor que seja o tratamento, por melhor que seja o remédio, cada paciente vai agir de uma forma. Então, o médico, por exemplo, ele tem a obrigação de meio. Se ficar comprovado, por exemplo, que um paciente teve um dano por conta de uma negligência, aí uma outra questão. Mas o médico, por melhor que ele seja, ele tem apenas a obrigação de tentar. Ele não pode ser obrigado a garantir que o enfermo se recupere daquilo. Você entende agora o que é uma obrigação de meio? Esse texto aqui nos traz uma obrigação de meio, uma obrigação de tentar. Esforcem-se para viver em paz com todos. Tem algumas versões que vai dizer assim, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. As versões mais atuais, né? E quando a Bíblia fala isso, gente, é claro que nem sempre conseguiremos ter paz com todos, porque a paz é algo que precisa de dois lados. E tem um lado que sempre quer brigar. Às vezes você quer a paz, você quer a resolução, você quer a calmaria, mas a outra pessoa, o outro lado, outro grupo, não sei, ele quer ali o conflito, ele quer a fofoca, ele quer a confusão, ele quer a morte, ele quer prejudicar. Então a paz não é alcançada. Mas o que a Bíblia fala é o seguinte, olha, no que depender de você, no que depender da sua iniciativa, no que depender da sua parte, você vai sempre buscar a paz. Então o próprio Deus sabe que nem sempre vai ser possível alcançar a paz, porque pode ser que o outro lado não queira. Mas ele nos dá uma direção. No que tange a sua parte, esforce-se para viver em paz com todos. É interessante que mesmo as maiores guerras, as guerras mundiais, ou as relações pessoais que nós temos uns com os outros, elas podem levantar, suscitar feridas em diversas situações, não é verdade? E, gente, um dos maiores enganos que tem na cultura brasileira é a seguinte frase: o tempo cura todas as feridas. Isso aqui é de um engano. Eu sei que tem uma beleza poética, tem uma beleza romântica, é constantemente repetido na literatura, nas canções, por pessoas que nós conhecemos, mas, infelizmente, o tempo não cura todas as feridas. O que cura todas as feridas é o amor. E o amor, ele é derramado através de processos, através de atitudes. Na verdade, se você não tiver o procedimento correto com a sua ferida, ela pode infeccionar e você pode perder aquele membro do corpo, aquele órgão para sempre. E se você não cuidar bem daquilo, pode ser até que você morra por conta daquilo. Eu gosto muito de luta, né? Eu sempre falo aqui, tem sempre gente que não vai chegando, então eu repito. Eu sou um fã de lutas e tem um lutador do UFC, é um russo, né? Então o nome dele é um pouco complicado, Sharaputin Magomedov, você não precisa gravar o nome dele. Mas ele é um lutador muito inteligente, um lutador até de certa forma famoso ali dentro do UFC. E ele tem uma curiosidade sobre ele, é que ele é um lutador cego de um olho. E ele luta cego de um olho, obviamente isso é uma desvantagem para qualquer lutador, para ele inclusive. E ele costuma ganhar as lutas dele mesmo sendo cego de um olho, embora no momento que eu estou transmitindo esse devocional ele vem de uma derrota recentemente, né? Mas todo mundo chama ele de o pirata caolho, porque justamente o fato de ser cego 100% de um olho traz a ele uma desvantagem e mesmo assim ele consegue lutar bem apesar dessa desvantagem. E aí é interessante, rapaz, que qual foi a história desse cara ter perdido um olho? Ele teve uma infecção no olho e essa infecção ia requerer dele um certo tempo de repouso para poder limpar aquela ferida. Mas ele não queria parar de treinar de jeito nenhum. Ele continuou treinando todos os dias, treinando com tanto afinco que, infelizmente, aquela ferida no olho infeccionou e ele perdeu 100% da visão. Olha só que dano terrível, um dano perene, eterno, que ele poderia ter evitado se ele parasse por um tempo e tratasse aquela ferida. Agora eu vou até para um caso mais profundo. Se você for estudar, por exemplo, a Guerra Civil Norte-Americana, você vai perceber que já era uma guerra onde haviam armas de fogo. Por que eu enfatizo isso? Porque as guerras de antigamente era espada, era escudo, era lança. Então, normalmente era uma guerra corpo a corpo, que quando você subjugava o inimigo, você já matava ele. A guerra com arma de fogo, você consegue combater mais à distância. Então, alguns soldados ficavam feridos por bala. Então, vamos pensar aqui,
de um soldado que sofreu um ferimento à bala na perna. Esse soldado ficava ali no campo de batalha, sem higiene nenhuma, sem tratamento quase nenhum, e aquela ferida ia infeccionando. Nesse momento, o soldado tinha uma opção de duas. Primeiro, ou ele serrava a perna sem anestesia, serrar com serrote mesmo, não é força de pressão não, serrote mesmo. Serrava a perna sem anestesia, passar lá carne, músculo, nervo, osso, comendo a dor que o diabo não consegue colocar no ser humano, é falar comendo a dor que o diabo amassou, não tem nada a ver. Ele é devocional abençoado. Mas, enfim, ele tinha essa opção de serrar a perna dele para continuar vivo. Ou se ele não serrasse a perna dele, aquela ferida que estava infeccionada na perna ia infeccionar todo o corpo, toda a corrente sanguínea, e ele ia morrer. Então tinha duas opções. Ou você vive por apenas mais alguns dias e morre, ou você tem que arrancar a sua perna aqui, meu amigo, sendo serrado, sem anestesia, para poder sobreviver. E, inclusive, as histórias vão contar que muitos soldados morriam durante a operação de serrar um membro do corpo, seja um braço, seja uma mão, seja uma perna, porque o cara não aguentava de dor, o cara não desmaiava de dor, e não aguentava, era muito sangue jorrando, hemorragia. Muitos soldados morriam assim, né? Então, pessoas que tinham uma escolha, ou você trata essa ferida, ou você vai morrer. E se você tratar essa ferida de modo errado, você vai morrer do mesmo jeito. Então, gente, feridas emocionais, feridas relacionais, elas precisam ser tratadas de um modo bíblico. Toda ferida que não é tratada, ela vai evoluir primeiro para uma provocação. A provocação vai evoluir para uma agressão. A agressão vai gerar uma resposta, e essa resposta vai gerar uma nova ferida, que vai gerar uma nova provocação, que vai gerar uma nova agressão, que vai gerar uma nova resposta, que vão gerar novas feridas. E aí o ciclo acontece. Quando você vê duelos militares entre países que estão guerreando hoje, mas que os seus problemas datam de muitos séculos atrás, o que está acontecendo é justamente isso. Uma ferida gerou uma provocação gerou uma agressão gerou uma resposta gerou uma nova ferida, e por aí vai, e a coisa vai só se deteriorando. A ponto de que povos, crianças nesses povos, crescem odiando umas às outras, sem terem culpa nenhuma no cartório, sem terem vivido nada do passado. Elas são infeccionadas pelas feridas que o seu povo carrega, e elas continuam colocando mais infecção naquela ferida, de um modo cultural, se é que você me entende. Agora vamos pensar na nossa vida e nas nossas relações no dia a dia. A Bíblia traz uma história muito interessante, que é a história de Jacó e Esaú, uma história conhecidíssima. Eu nem preciso entrar em detalhes aqui nela, porque tomaria muito tempo. Mas você conhece a história. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, eles eram filhos de Isaac e Rebeca, e Esaú era o filho primogênito. Jacó compra a primogenitura de Esaú, mas como um gesto de engano, ele vai lá e mente para o pai, e o pai abençoa Jacó. Quando Esaú percebe isso, ele fica furioso, e a coisa fica tão irreconciliável, gente, que Esaú jura a Jacó de morte. Fala, quando eu te encontrar, eu vou acabar com sua vida. Jacó, quando ele recebe a bênção do pai, ele tem que fugir, ele sai de casa, ele não volta mais para casa depois daquilo. E a coisa vai se desenvolvendo com o passar dos anos, mas essa ferida não cessa. Esaú continua jurando Jacó de morte. Tanto é que quando Jacó e Esaú, gente, eles vão se reencontrar, já tinha passado muitos anos, décadas. Só que a ferida ainda estava lá. E às vezes, a gente acha que a ferida foi sarada. Até que surge uma ocasião que levanta novamente toda aquela ferida. Aquela ocasião que desperta aquela ferida que está em nós, aberta, só está adormecida. Eu lembro que certa vez, eu tive um ferimento aqui atrás da cabeça, né? E aí eu coloquei um curativo e foi ali sendo tratado a ferida e tal. E a coisa tava evoluindo tão bem que eu não estava mais sentindo dor. Na verdade, eu esqueci que estava com uma certa ferida sendo tratada aqui. Eu não estava sentindo mais dor. E aí, no momento assim, cocei a cabeça. Quando fui coçar a cabeça, passei a mão de vez no ferimento. Aí, feriu de novo. Eu tive que recomeçar novamente, porque eu achava que não estava mais lá. Não estava sentindo dor. E quando eu fui passar a mão, machucou novamente. Eu tive que tomar mais cuidado, reabriu a ferida. Tive que tratar de novo, botar um curativo de novo, tomar um remédio, anti-inflamatório, tudo aquilo. Por quê? Eu achei que não estava lá, mas estava. E às vezes as nossas feridas são assim. A gente acha que ela não está mais lá. Mas tem uma ocasião, uma situação que desperta o que a gente achava que estava morto, mas só está adormecido dentro de nós.
Quando Esaú percebe que Jacó está vindo ao seu encontro, ele tem aquele desejo de destruir Jacó, né, assim, muito, muito forte, vazando dos poros dele, por assim dizer. E sentimento vaza, né, uma palavra do meu pastor local, pastor Diogo Dantas, fala assim, o sentimento vaza. E Esaú estava com o sentimento, estava vazando, estava transbordando, Esaú era só sentimento de morte. E nesse momento, Jacó tem uma situação muito clara com Deus primeiro e depois com Esaú. E a atitude de Jacó nos ensina aqui a sarar feridas nas relações. A coisa era tão pesada, gente, que quando Jacó sai de casa, ele saiu sem nada, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos. E quando ele vai reencontrar Esaú, muitos anos depois, décadas depois, ele já tinha 2 esposas. Você sabe a história, né? Ele ia casar com Raquel, Labão colocou a filha mais velha, chamada Lia, para se casar, ele acaba se casando com as 2 irmãs. Ele tem vários filhos, que são as tribos de Israel, são os filhos de Jacó, os filhos de Israel. E quando Jacó está para encontrar Esaú, ele já era um homem muito rico, abastado, com muitos gados, muitos filhos, tinha as 2 esposas. E ele fala o seguinte, olha, eu vou dividir a minha família em 2. Porque se Esaú pegar uma parte, a outra sobrevive. E antes de ele encontrar Esaú, ele tem um encontro com Deus. Inclusive, tem um devocional aqui que nós fizemos no canal. Deixa eu pegar o nome aqui. O nome desse devocional, rapaz, foi recente aqui, ó. A luta de Jacó com Deus. Aqui, ó. A luta de Jacó com Deus, 30 de janeiro. Depois dá uma revisitada aqui nos devocionais. Inclusive, depois tem a série sobre libertação. Então, é uma bênção. Esse devocional aqui, esse canal, tem mais de 500 devocionais, gente. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por cada um desses devocionais e por cada vida alcançada. E nesse devocional, a luta de Jacó com Deus, eu mostro ali como Jacó, ele tem, né, uma luta com um homem. A gente crê ali que aquele homem era uma teofania, era uma expressão humana da divindade, lutando com o próprio Jacó. Jacó tem um ferimento grave na coxa dele e Jacó tem o nome dele transformado. O nome Jacó, que significa aquele que agarra, que significa enganador, ele agora tem um nome transformado para Israel, aquele que luta com Deus. E essa transformação, ela é fundamental. Sabe por que Jacó luta com Deus? Porque ele estava com medo de lutar com Esaú. Ele estava com tanto pânico de lutar com Esaú, de encontrar Esaú. Esaú, na verdade, era um homem de caça, era um homem muito poderoso. Jacó não tinha essa capacidade, né, de luta corporal como Esaú tinha. E Jacó está tão desesperado que ele fala assim para aquele homem com que ele luta, aquele anjo, né, ele fala assim, olha, eu não te deixarei ir se você não me abandonar. Ele está dizendo para Deus o seguinte, se você não me tocar aqui, se você não fizer algo por mim, vai acontecer uma tragédia. Ele reconhece a sua miséria, ele reconhece a sua incapacidade. Ele tem um nome mudado para Israel. Isso nos ensina uma coisa, é que quando nós temos uma ferida relacional, nós precisamos, primeiro de tudo, orar e pedir a Deus transformação interna. Você tem uma ferida relacional com alguém? Às vezes você diz assim, Thiago, eu não estou lembrando de ninguém aqui, mas na verdade, a gente vai aqui falando devocional, vai surgindo alguns nomes na sua mente, alguns nomes no seu coração. Investiga direitinho, será que não tem alguma coisa com essas pessoas ainda? Porque o inconsciente vai vazando em nós. Então, primeiro, você ora e pede a Deus uma transformação interna. Agora, vamos lá. Nessa história de Jacó, você vai perceber que quando Jacó vai encontrar Esaú finalmente, no dia seguinte, a luta que ele tem com Deus, quando ele vai encontrar Esaú, a Bíblia fala que ele manda os seus funcionários entregarem uma série de presentes para Esaú. Olha, entrega esses presentes aqui primeiro, depois vai você entrega mais presente, depois vai outro grupo entrega mais presente ainda. E aí quando ele se encontra pessoalmente com Esaú, ele se prostra diante de Esaú, ele pede perdão a Esaú, ele chora, ele vai completamente humilde diante de um cara que queria matar ele. Agora, o passo 2 que eu vou te passar aqui, ele é bastante confrontador, porque ele vai mexer um pouco no nosso orgulho. O primeiro passo, você orar a Deus, pedir uma transformação interna. Mas o segundo passo é você ter a iniciativa de pedir perdão para restaurar relações. Talvez quando você me ouve falar sobre isso, o primeiro pensamento que vem à sua mente é o seguinte, mas Thiago, eu tenho razão nessa história. Querido, querida, a pergunta não é quem tem razão. A pergunta é como você pode resolver esse problema. Mas Thiago, foi fulano que me machucou, fulano que me feriu, eu não aceito. Observe, se você não tomar a iniciativa de pedir perdão,
a iniciativa de restaurar a relação, provavelmente o orgulho está governando a sua vida. E orgulho e perdão são irremediavelmente contrários. Aonde tem aonde tem orgulho, o perdão não governa. Aonde tem perdão, o orgulho morre. É como água e óleo, não dá para misturar as duas coisas. E quando nós estamos diante de Esaú, eu te pergunto uma coisa. Jacó enganou o pai, né? 100%, isso aqui não tem dúvidas. Jacó cometeu um erro gravíssimo, que gerou consequências para ele durante toda a vida. Jacó enganou o pai, o pessoal se esquece que depois Jacó foi enganado pelo tio, Labão. Jacó foi enganado pelas esposas, né? Vai ver lá a história de Raquel roubando os ídolos do pai e mentindo para Jacó. Jacó foi enganado pelos filhos, que jogam José numa cisterna, depois vendem José e mentem, dizendo que José foi morto por uma fera do campo. Jacó ele foi enganado a vida dele inteira. Ele passou consequências pesadíssimas da mentira que ele contou. Agora, observe uma coisa. Jacó, ele comprou a primogenitura de Esaú. Então ele poderia chegar para Esaú e falar: Esaú, você quer me matar por quê, velho? Você tá errado nisso aí, você não me vendeu? Tá aqui o contrato, ó. Você me vendeu sua primogenitura por um prato de comida. Para com essa besteira aí, eu que tenho razão nisso. Sabe o que ia acontecer, gente? Esaú ia trucidar Jacó, ia partir Jacó no meio, irmão, ia devorar Jacó. Ia beber o sangue de Jacó cru. Então observe que quando nós temos um foco no orgulho, um foco em quem tem razão, o perdão provavelmente não vai operar. E ouça uma coisa que eu vou te falar. Se Deus te trouxe para ouvir isso, você precisa imediatamente verificar e fazer a pergunta: Senhor, por que o Senhor me permitiu ouvir essa palavra? Será que Deus não quer te curar de feridas relacionais? Essa ferida que Jacó tem com Esaú, por exemplo, é uma ferida que afeta toda a vida de Jacó. Essa afetação ela é tão grande que ele tem que lutar com um anjo de Deus, ele tem que ir para quase morte, e ele estava disposto a morrer do que enfrentar o irmão dele para curar essa ferida. E às vezes acontece isso conosco, né? Você fala assim: Thiago, eu prefiro morrer do que olhar para a cara de fulano de tal. Eu prefiro morrer do que pedir perdão ou liberar perdão para fulano de tal. Mas aqui tem uma terceira atitude que é muito séria, e a gente vai fechar o devocional nisso aqui hoje. Primeira atitude: orar e pedir a Deus transformação interna. Segunda atitude: tomar a iniciativa de pedir perdão e restaurar relações. Sabe, você fala assim: Thiago, se fulano me vier pedir perdão, eu aceito, mas eu não vou pedir perdão para ele não, porque eu não vou me humilhar. Gente, eu oro para que o orgulho nesse momento seja quebrado, através da consciência de que você foi amado por Deus sem merecer. A Bíblia chama os nossos mais belos atos de justiça de trapos de imundícia. Trapos de imundícia são panos de menstruação sujo. Sabia disso? Ah, Tiago, porque eu faço ação social, porque eu ajudo fulano, porque eu faço com ciclano, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu sou isso, aquilo, que eu pago corretamente meus impostos. Meu irmão, a tua vida perfeitinha, melhor do que a dos outros, ela para Deus não passa de trapos de imundícia. A grande verdade é que o melhor ser humano do mundo mereceria estar dentro no mármore do inferno, como diz o outro, exatamente hoje, exatamente agora, e Deus estaria sendo justo sim. Mas pelo amor derramado na cruz do Calvário, sem que eu merecesse, sem que você merecesse, essa é a razão de nós estarmos vivos. Então cuidado com essa coisa de ficar pensando quem tem razão na história, quem se humilha primeiro na história. Não, porque eu não consigo. Cuidado, porque essa linha de mérito, ela vai te levar para o inferno. Mas quando você percebe que recebeu um amor maior do que merece, ouça uma coisa: quando Deus derrama amor sobre nossa vida, ele derrama uma cota de amor para a gente se sentir amado e uma outra cota para a gente chamar os outros. Entende? Vamos pensar o seguinte aqui. Digamos que você tem uma dívida de R$1 milhão. Aí Deus, você fala com Deus: Deus, estou com uma dívida aqui de R$1 milhão. O Senhor não me deve nada, mas o Senhor pode me ajudar? Aí Deus vai lá e te ajuda te dando 5 milhões. Aí Deus fala o seguinte: olha, vou te dar 5 milhões. 1 milhão você paga a sua dívida, outro 1 milhão você ajusta a sua vida e outros 3 abençoa a vida de alguém. Aí a gente, que estava com um saldo negativo de 1, agora está com saldo positivo de 1 e mais 3 para abençoar o outro.
Mas quando a gente vai abençoar o outro, a gente sente que está perdendo a bênção. Meu Deus do céu. Quando Deus nos abençoa, quando Deus nos ama, é uma cota para a gente se sentir amado e uma cota para a gente amar os outros. Quando Deus nos perdoa, é uma cota para a gente se sentir perdoado e uma cota para perdoar os outros. Quando Deus tem misericórdia de nós, é uma cota para a gente sentir essa misericórdia na nossa vida e outra cota para a gente ter misericórdia dos outros. É por isso que quando Ele nos ama, Ele nos habilita a amar também, entende? Então, quando você está nesse cálculo de quem tem razão, quem foi errado, quem começou primeiro, Tiago, foi ele que começou, meu irmão, sai disso em nome de Jesus. Parece criança brigando. E Deus está nos chamando para Hebreus 12, 14, esforcem-se para ter paz com todos. Pode ser que o outro lado não queira. Pode ser que o Esaú lá não queira. Mas acontece algo lindo nessa história de Jacó e Esaú. A Bíblia fala que Esaú fica quebrantado com aquele gesto de Jacó e um perdão é realizado ali, uma ferida é fechada ali. Um laço relacional, um vínculo relacional é reconstruído. Sabe por quê, gente? Porque atitudes concretas de amor quebram o orgulho do coração do outro. Eu lembro de um professor que eu tive, e professor muito querido, né? E ele contando que, certa vez, quando ele era mais jovem ainda, ele estava numa escola, ele na verdade, aquelas... Como é que eu estou tentando contar a história aqui sem falar o nome da pessoa, né? Mas, enfim, aquelas brigas de adolescente, né? Enfim, meu professor, tá? Ele teve uma situação dessa briguinha de adolescente e um colega deu um soco na boca dele, ele guardou aquilo. O cara deu um soco na boca e já diz o ditado, quem bate esquece, mas quem apanha não. Meu professor não esqueceu, o professor guardou aquilo durante anos, rapaz. E aí, de repente, numa festa de faculdade, ele viu aquele cara depois de muitos anos. O cara tinha dado um soco na boca dele. Aí ele se preparou, pegou o cara, como diz o baiano, na cocó. Pegou o cara na cocó e pá! Deu um soco no cara. Descontou, como diz aqui na Bahia, a gente diria assim, ó, descontou a parada dele. E aí o cara tomou o soco assustado, assim, né? De adolescente para adulto, às vezes o semblante muda, o cara nem lembrava. E falou, pô, qual foi? O que foi que eu fiz, pelo amor de Deus? Você me socou aqui, qual o problema? E aí meu professor falou assim, você se lembra do dia tal, situação tal, assim, tal, você me deu um soco na boca, agora eu vim descontar meu negócio. E disse que o cara olhou para ele e falou assim, poxa, me desculpe. Me desculpe. E quando ele falou assim, me desculpe, meu professor contou isso em sala, lembro até hoje. Ele falou que nessa hora, quando o cara falou, me desculpe, ele ficou desarmado. Ele estava pronto para brigar e tinha um cara do outro lado pedindo desculpa, pedindo perdão. A Bíblia vai dizer que a palavra branda, ela desvia o furor. Quando uma pessoa vem toda armada para brigar com você e você está cheio de paz no coração, isso desarma a pessoa. Entende? Da mesma forma que às vezes você vai todo armado para poder criar um problema com alguém e a pessoa está lá na mais perfeita paz. Você se sente até constrangido de agir daquela forma. Porque atitudes concretas de mudança, atitudes concretas de amor, elas quebram o orgulho interior e elas curam feridas relacionais, gente. E aqui agora vem uma dúvida para a gente fechar esse devocional. É uma dúvida que muitas pessoas têm. Tiago, já perdoei no meu coração. Eu devo me dirigir até a pessoa? Eu devo expressar verbalmente esse perdão? No meu coração já perdoei, Tiago. Mas eu devo expressar? Então, eu tenho uma resposta para te dar, mas antes disso eu tenho uma observação, tá? A observação é a seguinte. Primeiro, use o bom senso para saber se, ao tentar resolver um problema, você não vai criar outro maior ainda, tá? Você tem que usar o bom senso em primeiríssimo lugar. Use o bom senso. O bom senso é uma das formas do Espírito Santo falar conosco. Por que você diz isso, Tiago? Porque a gente vê, por exemplo, diversos casamentos acabando por conta de violência doméstica. Ou até por coisas piores, que eu não posso falar aqui, que se vacilar o vídeo até sai do ar, né? Então, são relações que talvez, naquele momento, vai ser requerido de você uma distância física. Uma distância até de vínculo. Olha, é melhor nem tocar no assunto. Já perdoa no coração? Pô, show de bola, segue a vida. Se Deus te permitir uma oportunidade, glória a Deus. Mas talvez, se você buscar entrar em contato, você vai resolver um problema e vai criar 10. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, tem esses casos, que são casos extremos. Mas se não for esse um caso extremo, se você puder lidar com a pessoa, se você puder estar com a pessoa, é preciso sim verbalizar o perdão. Tanto é que muitas pessoas dizem que perdoaram no coração,
Mas quando se vem na possibilidade de falar novamente com aquela pessoa, até de verbalizar e pedir perdão para aquela pessoa, o coração trava. Sabe por quê? Porque no fundo, você não perdoa. No fundo, ela tem um senso de injustiça, de que fulano fez isso comigo e eu preciso dar uma lição nele. A vida precisa cobrar dele. Cuidado. Então avalie. Será que no seu coração, de fato, você já perdoou? Ou quando eu pergunto isso, algo trava no seu coração? Sobe aquela ansiedade, aquele senso, aquele desejo de ver a pessoa sendo punida por aquilo. O perdão é esquecer a punição. Você não quer ver mais a pessoa sendo punida. Entende? Aquela sede de sangue, ela esfria no seu coração. Aí sim você perdoou. Então, se a vida te permite isso, né, ressalta a observação anterior, se a vida te permite isso, entendo que é saudável sim você ter uma verbalização desse perdão com a pessoa. A verbalização, hoje a gente tem vários aplicativos de mensagem, pode ser uma verbalização escrita, por assim dizer, entre aspas, né? Verbalização escrita, você faz ali, manda uma mensagem para a pessoa, é um jeito de comunicar para a pessoa aquela resolução no seu coração. Isso vai trazer resolução até para a pessoa. Então Jacó está vindo para se encontrar com Esaú. Esaú quer matar Jacó. Aí Jacó vem dar presente. Jacó vem e pede perdão. Jacó se ajoelha, Jacó chora, Jacó reconhece o seu erro, Jacó dá lições de humildade ali. Aquilo quebra o coração de Esaú e restaura o vínculo entre os irmãos. Esforcem-se para ter paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos. Devocional de hoje é justamente para quebrar no teu coração esse senso de que o tempo cura todas as feridas. Na verdade, se você não tiver essa abordagem aqui, o tempo ele pode até infeccionar a sua ferida. E uma ferida, uma vez infeccionada, vai destruir toda a sua vida. Eu conheço muitas pessoas que tiveram uma história infeccionada por uma ferida emocional, uma ferida relacional. Às vezes é com os pais, às vezes é com um amigo, às vezes é com um cônjuge, às vezes é com um ex-namorado, ex-noivo. Já estava para me casar com uma pessoa e de repente aconteceu ali uma situação que eu não consigo mais perdoar, não consigo mais dar um passo adiante, não consigo mais avançar na vida. Feridas relacionais que vão prendendo. E atrasando, meu irmão, as coisas que Deus tem para você. Atrasando você de desfrutar da vida. As feridas, elas fazem isso, né? Quando você está machucado, um jogador quando está machucado, ele pode ser o craque que for, Neymar. Pode ser o craque que for. Se você lesionar, meu irmão, não consegue jogar, não consegue competir, não consegue ganhar, não consegue desfrutar daquilo. Entende? Da mesma forma, quando nós estamos feridos e a gente não trata essa ferida, a gente vai perdendo a chance de desfrutar o que Deus tem para nós. Então, guarde o seu coração e saiba que não é o tempo que cura todas as feridas, mas é o amor. Pelas feridas do amor, pelas feridas de Jesus, nós somos sarados. E se nós somos sarados, nós recebemos uma cota de cura e uma cota para curar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero orar com você. Antes de orar, quero convidar você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal, a estar conosco diariamente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Te convido também a deixar um like nessa transmissão. O seu like ajuda para que essa transmissão chegue para mais pessoas. E dois recados especiais. Primeiro, no comentário fixado aqui da transmissão, tem um link do nosso grupo de WhatsApp. Você vai entrar lá, é um grupo fechado, um grupo que não tem conversas paralelas. É um grupo feito para duas coisas. Para eu te enviar o link do devocional 10 minutos antes e para te enviar também, durante o dia, as anotações do devocional. Todo dia eu estou enviando as anotações dos devocionais que a gente faz para você estudar também onde você estiver. Isso é uma bênção, tá? É o primeiro aviso. Então entra no nosso grupo de WhatsApp, cujo comentário está fixado aqui na transmissão. E também no comentário fixado tem o link da nossa comunidade do discipulado. É na nossa comunidade que a gente aprofunda os princípios da espiritualidade, da fé. Vem para cá, vai ser um investimento precioso para a sua vida espiritual. E qualquer dúvida que você tiver sobre a comunidade, pode me procurar lá no Instagram, onde certamente estarei ali me dispondo para sanar suas dúvidas e tenho certeza que vai ser um investimento precioso para você. Tá bom? Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor nos convida para amar primeiro. Muito obrigado porque o Senhor nos curou e nos habilitou para curar. O Senhor nos perdoou e nos habilitou para perdoar. O Senhor nos transformou e nos habilitou para transformar, Pai.
Meu Deus, eu quero te pedir para que essa palavra seja um instrumento para cura de feridas relacionais, Senhor. Tu sabes da história de cada um, tu sabes do coração de cada um. Tu sabes quem tem razão, quem começou, quem revidou, quem provocou, quem agrediu, quem criou essa guerra, essa confusão, esse tumulto. Tu sabes. Mas a nossa oração aqui, Pai, não é para que apenas o Senhor julgue quem tem razão. O Senhor já faz isso. A vida trata de trazer a resposta de cada fruto, a resposta de cada ação. Mas eu te peço, Senhor, independente de quem tem razão, independente de quem começou ou não, meu Pai, não deixa que os teus filhos percam o sabor da vida por conta de feridas durante a caminhada. Feridas emocionais, feridas relacionais. E eu sei que o Senhor tem cura para nós. Eu te peço que o Senhor cure cada um dos que estão aqui nesse devocional nesse momento, Pai, conforme o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, gente. Tamo junto. Deixa um like nesse vídeo antes de sair da nossa transmissão. Comenta aqui abaixo qual foi a parte desse devocional que mais te marcou. Pode ser uma frase, pode ser um entendimento, pode ser um trecho. O que é que mais te marcou nesse devocional? Comenta aqui que eu sempre faço questão de ler teu feedback e de responder também todos os comentários, tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.